Vamos ler o texto. Lucas 8, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela, e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa aquela parábola? Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro, ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amém. Curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, queremos ouvir sua voz. Queremos ser edificados pela tua palavra. Que nesse momento venha diminuir o pregador e que a sua luz brilhe no meio da sua igreja. Confiamos em ti e dependemos do teu Santo Espírito para pregar e para ouvir a tua palavra. Nos dê ouvidos para ouvir, para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Vocês acompanharam essa leitura toda comigo? Talvez no início dela vocês se perguntaram: o que esse texto tem a ver com família? É um texto que fala da semente que um semeador vem semeando. Mas talvez ao final do texto você já percebeu que Deus está integrando pessoas no seu reino como seus filhos e membros da família de Jesus. Nós vimos que o texto termina: os meus irmãos e irmãs são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Esse texto aqui, no livro de Lucas, no Evangelho de São Lucas, ele vem logo depois de uma mulher pecadora na casa de um fariseu chamado Simão. É por isso que alguns estudiosos acreditam que essa mulher é Maria Madalena, a mulher da casa de Simão, que cai aos pés de Jesus, chora, molha os pés, enxuga com o cabelo. Eu não concordo muito com essa ideia de que ela é Maria Madalena. O texto não diz que mulher é aquela. Mas logo depois disso, no Evangelho de Lucas, Lucas conta assim: Jesus ia passando pelas cidades. Olhe para a sua Bíblia e veja o versículo 1. Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Olhem para mim. O Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus trazem essa mesma passagem. E eles dizem que Jesus estava numa praia, em cima de um barco. E a multidão era muito grande. Se juntava uma grande multidão para estar ouvindo o mestre. As palavras dele eram palavras poderosas. Ele pregava como ninguém. A gente pode dizer que Jesus era o rei de todos os pregadores. É impossível haver um pregador como ele, que pregue com tanto poder, com tanta autoridade e conhecimento quanto ele. Vimos no início do Evangelho, o Evangelho de Mateus, o poderosíssimo João Batista, que também recebia uma grande multidão para ouvi-lo. Mas os estudiosos chamam esse tipo de multidão que vem a Jesus de uma multidão muitíssimo grande. Uma multidão intensa e extremamente grande, vindo ouvir Jesus. Ele passava pelas cidades e pelos povoados, pregando a palavra do Senhor. Nós podemos dizer que aqui Jesus adotou um ministério itinerante. Ele vai passando de cidade em cidade, e os seus discípulos com ele. Em alguma parte do Evangelho, você pode reparar que Jesus fica em Cafarnaum. Ele volta para Cafarnaum, porque ele tinha uma casa em Cafarnaum. Mas aqui agora ele não está mais parando em sua casa. A partir de então, ele não tem mais onde reclinar a cabeça, porque a missão é pregar o Evangelho de cidade em cidade. A missão é pregar o reino de Deus em cidade, com os seus discípulos e com as suas, por que não, discípulas, as mulheres que seguiam Jesus. A mensagem do reino era urgente e principal nos lábios do nosso Senhor. Uma intensa multidão, grande multidão, estava ali ouvindo a sua palavra. A sua parábola ainda não, a sua palavra. Os 12 estavam com ele, versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e haviam também sido curadas de suas doenças. Uma delas, Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Uma pausa aqui. Essas mulheres que seguiam Jesus, elas são beneficiadas, porque isso não era normal. Alguns judeus poderiam se escandalizar do fato de Jesus estar deixando mulheres seguir, deixando mulheres viajar com ele de cidade em cidade. Tanto é que vários estudiosos concordam, essas mulheres, elas não só vão onde Jesus vai, mas elas aprendem com ele. Isso é estranho à época. Nós sabemos que alguns filósofos gregos tinham até algumas mulheres que aprendiam a mensagem com eles. Depois de Jesus, mais ou menos no século V, depois de Jesus, temos um mestre na igreja chamado Agostinho de Hipona, em que ele chama os seus parentes e amigos para filosofar com eles. Agostinho é o principal da mesa. Ele é mestre, e um grande mestre, ele foi um grande mestre.
E as pessoas filosofavam e estavam ali para ouvir a filosofia de Agostinho. Porém, nos seus escritos, uma mulher começa a filosofar junto. Uma mulher começa a ter aquilo que nós chamamos de sacadas sábias, insights sábios. Essa mulher era a mãe de Agostinho. A coisa ainda era tão pesada para as mulheres que até o Agostinho diz assim: estão vendo? Até uma mulher pode ser sábia. Olha como a coisa era difícil. Até uma mulher pode falar entre nós, pode filosofar. Até uma mulher pode ter sacadas geniais. Aos pouquinhos ele colocava a mãe dele para falar também em seus banquetes, em seu aniversário. Agora, pense em Jesus que está vivendo pelo menos 500 anos antes disso. A coisa era pior. E essas mulheres estão aprendendo com Jesus. Nós vemos que Marta e Maria, irmã de Lázaro, também aprenderam com o Senhor Jesus. E aqui a gente pega 3 mulheres que seguiam Jesus: Maria Madalena, Joana e Susana. Muitas pessoas nem sabem que Joana é um nome bíblico, que Susana também é um nome bíblico, mas volte-se para Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Madalena não é o sobrenome, tá? É a cidade dela. Ela vem da parte ocidental ali do lago de Genezaré. Os estudiosos acreditam que aquele lugar era próspero. É por isso que alguns dizem assim: Maria de Magdala não era uma prostituta, como alguns estão querendo dizer. Ou como um papa uma vez cravou que ela era prostituta. Nós não temos certeza disso. O que nós temos certeza sobre ela? Ela tinha posses, não só ela, mas como Susana e Joana, e de que Maria Madalena havia saído 7 espíritos malignos. Provavelmente ele curou Joana e Susana também. Mas esse mestre, ele não é apenas um falador, ele tem poder. Os espíritos imundos se sujeitam a ele. Ele diz a um cala e o outro cala. Ele diz para o outro sai e o outro sai. E o texto bíblico diz claramente isso. E também algumas mulheres no versículo 2, que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. É curioso isso. Como os discípulos sabiam que tinham 7 demônios naquela mulher? Será que eles viam algo como um Gasparzinho saindo dela? Saiu um Gasparzinho, agora saiu um outro, agora saiu um outro. E contaram 7 Gasparzinhos saindo dela? Eles viam, ou talvez, como alguns dizem por aí, viam um vulto saindo de dentro de você. Essas coisas não são bíblicas. Provavelmente Jesus contou para eles o nível de endemoniamento dessa mulher. Eles ouviram de Jesus, como nós temos uma informação sobre o Gadareno. Um homem que tinha uma legião de demônios em seu corpo. Alguns estimam aí de 2.000 a 6.000 demônios dentro de um homem. Os estudiosos, analisando esse texto, vão dizer: olha, talvez ela não tinha 7 demônios, mas o número 7 pode representar um estado extremo de endemoniamento. Talvez os evangélicos ou os evangelistas que escreveram os evangelhos estejam colocando o número 7, Lucas que coloca essa informação, representando um número extremo, ou na verdade um endemoniamento extremo, o número 7 como algo pesado. 7 espíritos malignos, para esse estudioso significa um dos piores estágios que o ser humano pode chegar de endemoniamento. Outros vão dizer, não, provavelmente tinha 7 espíritos nela mesmo, e Jesus contou, dela tirei 7 espíritos imundos. Seja lá o que for, os ortodoxos concordam, ela era endemoniada. Por quê? Nós não sabemos. É por isso que alguns dizem, porque ela era prostituta. Ela vendia o seu corpo, então por isso ela abriu brecha para os espíritos malignos. Mas nós não temos certeza se ela era uma prostituta. Nós não sabemos quem era de fato Maria de Magdala. Para você ter noção, alguns evangelhos apócrifos e também alguns homens que gostam de lendas e escrever sobre lendas, disseram que ela é a mulher com que Jesus teve um romance. Alguns chegou a dizer que Jesus teve um romance com ela após a ressurreição. Quando Jesus ressuscita e diz para ela, mulher, no jardim, alguns dizem essa expressão significa minha mulher. Mentira. Jesus não está chamando ela de minha mulher. Outros vão dizer,
pelo fato dela visitar o sepulcro para ungir o corpo de Jesus, significa que ela era esposa dele, porque ela ia ver o corpo dele nu. Tem que ser muito tarado para acreditar nisso também. Mas eu sei que outros vão dar um argumento até mais sólido. Olha, uma mulher não iria lá ver um homem nu. Mas olha, ela amava Jesus. O fato de ungir Jesus é um ato de respeito, não significa que ela era esposa e nem nada. Ela amava, porque todos os teólogos concordam, tinha uma relação de carinho entre Jesus e Maria de Magdala. É por isso que alguns começam a transtornar a palavra e a mudar a palavra, dando a entender que o nosso Senhor teve relação sexual com essa mulher. Não há nada que comprove isso, é óbvio, se comprovasse, desmoronaria tudo. Não há nada que comprove isso, pelo contrário, o nosso Senhor nunca pecou. Pedro fala isso. O autor que escreve aos Hebreus fala isso, ele nunca cometeu pecado. O propósito dele não era esse, o propósito dele não era namorar, não era noivar, não era ter relação sexual, o propósito dele era fazer a vontade do Pai. É por isso que ele vai de cidade em cidade pregando a mensagem do reino. Ele prega a mensagem do reino de todo o coração, com toda a alma dele. Essa é a mensagem. Assim como tentam dizer que Davi tinha um caso homossexual com Jonatas, por causa da passagem que diz que Davi amava Jonatas com amor maior do que o de mulheres. Leia o texto e vocês vão ver que o pacto que eles tinham era uma amizade tão poderosa, tão linda, que havia amor entre eles. Mas não era um amor em que um se deita com o outro, era um amor puro entre os dois. Jesus amava os seus discípulos. Por exemplo, nós temos um tal do discípulo amado no Evangelho de João. Quem é o discípulo amado que deita a sua cabecinha no ombro do mestre? Vai dizer que também Jesus era homossexual por causa disso? Quem quer deturpar a palavra faz de tudo. Pega qualquer trechinho para deturpar a palavra. No entanto, ele amava Maria de Magdala. Ele amava João. Ele amava Pedro. Lembra daquilo? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E Pedro amava ele. Era uma relação de amor e carinho. Não só com Maria Madalena, mas também com Joana, mulher de Cusa, que era administrador da casa de Herodes. Olha só as pessoas se convertendo. Quem diria que alguém da casa, ou que frequentava o palácio de Herodes, se converteria ao Senhor Jesus Cristo? Joana se converteu. Susana e muitas outras mulheres. O Evangelho de Marcos vai falar de Salomé e de tantas outras que andavam e aprendiam com o Senhor. Quando a gente lê essa passagem, como pode? Tem uma mulher que tinha espíritos malignos no corpo e agora anda com ele. As outras estavam doentes e é possível que também tivessem passado por algum tipo de possessão também, mas Jesus não descartou. Ele estava com essas pessoas como se fosse a sua família, a sua casa, porque elas acolheram a mensagem. Que privilégio para vocês saber que não só Pedro, João ou os homens estavam com eles, mas as mulheres também andavam com o mestre, de cidade em cidade. E a Bíblia ainda traz uma outra informação, elas sustentavam o ministério de Jesus. Porque as pessoas falam, ele era um construtor, ou um carpinteiro. Ainda tem gente que defende isso. Alguns defendem, ele sabia manejar tudo de construção. Outros dizem, não, é melhor chamar ele de carpinteiro mesmo. Ele não trabalhava mais aqui, ele vivia pro reino. E as mulheres sustentavam o ministério de Jesus. O texto bíblico é muito claro. A partir do versículo 3, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Será que tinha posses essa mulher? Continua. Susana e muitas outras, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Não só Jesus, como todos os outros discípulos que estavam seguindo ele. Versículo 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. Agora imagine isso. As pessoas querendo ouvir a mensagem do reino. As pessoas querendo ouvir o evangelho. As pessoas querendo ouvir sobre o reino de Deus, sobre o que Deus vai fazer, como é o reino de Deus e quem é esse novo profeta. Repara que aqui ele não precisa fazer nenhum malabarismo, nenhuma mágica, nenhum malabarismo profético, nada. A palavra atrai. A pregação do reino atrai. Porque a Bíblia deixa clara
que a mensagem que é a mensagem de vida eterna. Pessoas foram curadas, libertas de espíritos imundos, mas abandonaram o Senhor. Nós temos uma passagem famosíssima dos 10 leprosos. Os 10 foram curados, mas só um voltou. Quando a multidão abandona Jesus, Jesus diz para os discípulos, e vocês também não vão embora? Aí Pedro diz, para quem iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna, ainda que falte a cura, ainda que falte a profecia. Você quer saber se eu sei a cor da sua meia? Eu te revelo agora. Mas não vou te revelar a cor da sua meia. Eu tenho evangelho para pregar a você. Isso te basta ou não? Você veio aqui ver um show ou você veio ouvir a palavra que te salva? Línguas, profecias vão cessar na vinda do nosso Senhor. Mas o amor, a palavra, vai permanecer. Nós vamos continuar conhecendo o nosso Deus de eternidade em eternidade, porque Ele é infinito. O conhecimento e a palavra esmaga as coisas superficiais que atraem vocês para o templo. Ou pelo menos alguns. Você quer saber se eu sei se a sua meia está furada ou você quer que eu pregue para você? Talvez você já ouviu várias profecias, mas não tenha sido salvo. E hoje será salvo. Não por cura, mas pela palavra. As pessoas agora queriam ouvir. A parábola do semeador é a parábola daquele que planta uma palavra e não daquele que cura alguém. Por mais que o texto tenha falado de possessões demoníacas, de cura, o texto vai frisar a palavra, a pregação do evangelho, a pregação do reino de Deus. Versículo 5. Ele conta essa parábola, o semeador saiu a semear. Lembra que ele está indo de cidade em cidade. Ele sai a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada, só Lucas traz essa expressão. A semente foi pisada. E as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram. Por quê? Porque não havia umidade, caiu entre as pedras. Versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Essa semente até cresceu. Ela até cresce, ela parece que tem vida, mas ela caiu meio aos espinhos. Aí os espinhos começam a sufocar a planta que está crescendo. Então ela fica ali e morre. Essa é a semente que cai entre os espinhos, versículo 8. Outra ainda caiu em boa terra. Quando cai em boa terra, o que acontece? Ela cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Marcos e Mateus diz assim, um de trás para frente, outro de frente para trás. Deu a 100, a 60 e a 30 por 1. Outro vai dizer, deu a 30, 60 e 100 por 1. O que significa? Ela floresceu, ela deu fruto, e fruto de forma rica. Caiu em boa terra. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os mestres judeus também contavam parábola. Mas os estudiosos dizem, ninguém contava parábola melhor do que Jesus. E qual é o propósito da parábola? Alguns ainda dizem assim, olha, o propósito da parábola é para tornar a mensagem mais fácil de entender. O propósito da parábola é para que as pessoas entendam de forma mais clara. Aqui é diferente. Tem que ter ouvido para ouvir. Tem que ter um interesse, tem que ter o coração disposto a querer compreender os enigmas que saem da boca do mestre. As ilustrações, as metáforas, a forma sábia como ele coloca as palavras. Não é qualquer um pregando. Se não é qualquer um pregando, eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero as explicações. Um teólogo alemão diz o seguinte, quem deseja ouvir os sermões em parábolas de Jesus, ouça com todo o coração e agarre as palavras seriamente. Quem é o que tem ouvido para ouvir? É aquele que está ouvindo de coração. Nós pregadores costumamos dizer o seguinte, vai pregar a palavra, pregue com coração. Vai pregar, prega de verdade, mas tem gente que está ouvindo, mas não tem coração para ouvir. O que ele está dizendo aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça com coração. Mostra que você quer ouvir, mostra que quer aprender, mostra que está ali de fato. Mostra que tem um interesse, eu quero ouvir essa mensagem. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, já que você tem.
O seu ouvido está inclinado à palavra, absorva. Ouça a palavra, não deixe ela passar. Versículo 9. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Eles demonstram, um estudioso alemão diz o seguinte, olha, eles querem saber o significado. Eles estão interessados no que está por trás do enigma. Eles perguntam, nós queremos saber. O que o Senhor quis dizer com essa parábola? O que significa? E ele diz no versículo 10, a vocês, isso aqui é muito poderoso, foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Ele cita um texto de Isaías. O povo tinha se tornado endurecido, desprezavam a palavra do Senhor, desprezaram a palavra, agora não compreenderão mais. Tinha desprezo pela palavra do Senhor, agora não mais compreenderá essa palavra. Por isso que eu estou falando por parábola, para que eles não entendam. Olha só. Imagine, você está tendo um discurso, o discurso está sendo linear, aí daqui a pouco o discurso faz assim, ó, aí depois volta e fala, não peguei. Eu estava entendendo, quando ele coloca a parábola, é como se tivesse mexido na linha. Ele está falando, daqui a pouco vem uma parábola e a linha desce. Ela faz uma curva, aí ela sobe e tu fala, perdi. Os desinteressados, ó, problema. O que tem a ver? Semeador, não entendi nada. Quem tem interesse? Mestre, o que o Senhor quis dizer? O que está por trás da parábola? Qual é o mistério que está por trás disso? A vocês foi dado saber. E aí ele vai explicar. Ele vai contar o que está por trás dessa parábola. Versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Olha que coisa linda. O que é a semente? Show de um mestre? Pirotecnias? O que é semente? A semente é a própria palavra. Se eu estou com a palavra, se eu estou com a semente verdadeira, eu não me preocupo com show pirotécnico e nem com qualquer outra coisa, porque eu tenho a semente. O que a boa terra quer? A semente. Nós queremos semente. Lança a semente para a gente. O trabalho do semeador é semear. E ele joga para um lado, joga para o outro, mas está jogando semente. A semente é a palavra que ele está pregando. Seria difícil desvendar isso? Seria difícil perceber que o pregador que anda de cidade em cidade semeia palavras? Não seria difícil isso? Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Agora ele vai revelar no versículo 12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Olha o que ele revela aqui. É uma coisa assustadora isso. Existiam pessoas que ouviam Jesus, mas o diabo tirava a palavra, para que elas não crescem naquilo que estava sendo pregado. Elas estavam até ali, era uma grande multidão. Elas ouviam, e o diabo vinha e arrebatava a palavra no coração. Como ele faz isso? O texto não diz. Jesus apenas coloca da seguinte maneira. As sementes que caíram no meio do caminho, isso é um tipo de pessoa. São aqueles que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração. Qual é o propósito que o diabo faz isso? E aqui a gente vai mapeando. Nós teremos uma jornada teológica aqui na igreja, dia 24 de agosto, com o tema Batalha Espiritual. O que será que vai ser ensinado? Um dos temas é lutando contra o diabo. O outro é maldição hereditária existe? O outro é qual é a influência dos anjos nessa batalha? É interessante, sim ou não? E como vence essa batalha? Como você sabe que agora o diabo não está tirando a palavra do seu coração? Culto após culto e não se converte, tem algo errado. Culto após culto e não se converte, vem só ver a forma como o pregador prega, vem porque o parente vem porque a igreja está bonita. 1 ano, 2 anos vindo na mesma igreja, 3 anos ouvindo a palavra, não batiza, não membra, não dá nada para a palavra, não mexe com nada, tem algo por trás. Pastor, mas vai espiritualizar tudo. Não sou eu, o texto está dizendo.
A semente que caiu pelo caminho, que foi pisoteada e as aves levaram, são aqueles que ouvem. Então eles estão na multidão, eles estão ouvindo, eles estão no culto. Pregação após pregação, e não se rendem a Cristo. E dizem assim, quando eu quiser eu me converto. Acha que é fácil se converter assim? Você acha que é no dia que você quiser? Tem um inimigo espiritual por trás de você, ele não vai deixar você se converter. Fica menosprezando a palavra, fica desprezando a palavra, fica desprezando o pregador, tem uma realidade espiritual por trás e está roubando a palavra de você. Não deixa isso acontecer, fica aqui comigo presa na mensagem. Se você está detectando, eu realmente não me converti, e já ouvi vários sermões, será que batalha espiritual é sempre essa maluquice que tem por aí? Sempre essa maluquice de ficar chamando pessoas e ficar querendo saber o passado. Se está doente, eu quero saber se teu tataravô teve doença para a gente repreender o mal pela raiz. Umas maluquice, regressão. Vai puxando as coisas que acontecem na vida da pessoa até o berço dela. E vai trazendo os traumas. Pastores hipnotizando pessoas no culto, as pessoas achando que aquilo ali é Espírito Santo. Hipnose no culto. Hipnose, técnica de hipnose. Vai com bravura e diz assim, ele vai tocar em mim, mas não vou cair. Eu já vi gente dizendo, pastor, eu só caí para não envergonhar ele, porque ele assoprou, se ele assoprou tem que cair. Mas tem gente que cai hipnotizada. E aí o povo gosta. Mas e a palavra? Desprezo. Eu quero pirotecnia, eu quero show. É igual o Macedo falou para os seus pastores, né? Briga com o demônio, chama no altar, briga, luta com ele, dá cambalhota, porque o povo gosta. O malandro detectou os bobos. Inventou uma técnica e hoje, se realmente o Elon Musk for para Marte, vai ter, como um homem disse, McDonald's e uma Universal. Porque tem um esperto por trás, ele sabe, briga com o demônio, fica falando do diabo o culto todo, invoca o diabo. Como eu vi uma vez um pregador, estava lá brigando com o diabo e disse, diabo, em nome de Jesus, passa para a caixa de som. E por quê? Aí passou para a caixa de som ficou, agora sai e volta para ela. Eu falei, se sou eu ia correr, passa para mim de novo, já saiu. Show pirotécnico. E lota. Tem abestalhado que só vai atrás de profecia, tem abestalhado que só vai em negócio de pirotecnia. E Deus está dizendo, vem para a palavra, cara. Vem para a palavra, come a semente, come a semente. A semente está sendo lançada, tu está desprezando. Deixa a semente, aquela música, deixa o menino rodar. Deixa a semente crescer. Tem vindo aqui nesse culto após culto. Pastor, não vejo conversão. Vamos orar, tem uma realidade espiritual por trás. Mas tu crê nisso e é batista? Tu acha que o batista crê em quê? Porque batista não crê no Espírito Santo. Eu me assustei, uma pessoa veio visitar a nossa igreja e disse assim, meu tio falou para eu não ir porque vocês não creem no Espírito Santo. Como assim a gente não crê no Espírito Santo? Ele inventou isso, é maluquice da cabeça dele. Não entra, não vê o que a gente prega, não conhece a gente e inventa, bate no espantalho. Mal sabe que a pessoa entra aqui e vê o Espírito Santo atuando, falando aos corações e fala, não é possível, tem um poder puro atuando em nosso meio. Quando acabou um culto e eu saí, eu estava lá fora, um irmão da igreja que está sentado aqui na minha esquerda, disse assim para mim, tem algo sinistro acontecendo em nossa igreja. Eu falei, sinistro como? Ele, não, para o bem, não sei explicar ainda, mas tem algo sinistro acontecendo. Mas é algo bom, é um movimento bom. E pregando esse texto eu posso dizer, a semente está sendo lançada culto após culto. E agora eu quero chamar você, nessa luta contra uma realidade espiritual maligna por trás, converta-se hoje. Até quando ele vai roubar a semente? O diabo odeia você. Até quando ele vai roubar a semente do coração? Em nome de Jesus que ele vai embora agora. E hoje a semente vai entrar. E nós vamos saber como. Tu vai virar crente, mulher. Tu vai virar crente, homem. É assim que a gente vai saber. Mas eu aprontei muito, vai ser a mais crente de casa. Vai dar orgulho para a mãe, para a tia, vai ser a mais crente. Porque aquele que roubava a semente hoje não roubará mais. Mas essa realidade está aqui no texto. Eles não creem, eles ouvem, eles estão lá. Mas vem o diabo e tira a palavra do seu coração.
E eu tinha parado aqui. Qual o motivo? Para que não creiam e não sejam salvos. O diabo não quer a sua salvação. Essa é a semente que cai pelo caminho. E as aves do céu vêm representando o diabo e levam a semente. Mas nós temos aqui um outro tipo de ouvinte, que é o ouvinte do versículo 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra. Apenas isso? São os que recebem a palavra com alegria. Pastor, Jesus fez morada, e chora, e salta, e pula. Eu recebi a palavra com alegria. Aí a gente acha, aí, olha a conversão verdadeira. Houve regeneração, iluminação, arrependimento, conversão, ela está alegre. Jesus conhecia cada tipo de coração. Ele conhecia os seus ouvintes. Ele sabia quem eram as pessoas. Ele conhecia a alma humana. E ele vai dizer, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria. Quando a ouvem, e aqui é a notícia triste, mas não tem raiz. Eles creem durante algum tempo somente, mas desistem na hora da provação. Vocês conhecem pessoas assim? Elas recebem com alegria a mensagem, mas quando vem a provação, pela palavra, por tudo que envolve a fé, ela vai embora. Ela crê durante só um tempo. A alegria logo vai embora e ela abandona o caminho. Está cheio de gente assim que abandonou o caminho, que abandonou o Senhor Jesus Cristo por causa das provações, foram embora. Lembra, quando recebeu uma mensagem com alegria, lembra. Se você é esse tipo de pessoa, está aqui hoje, volte para o Senhor e persevere. Uma das evidências que nós sabemos que somos salvos de verdade é que a gente é imparável. Vocês não sabem, tem gente aqui na igreja que comeu o pão que o diabo amassou sendo crente, mas não abandonou o Senhor. Tem gente aqui hoje nessa igreja que passou por sofrimentos que você não tem ideia, mas a pessoa não parou. Uma das evidências que alguém nasceu de novo verdadeiramente é que ela se torna imparável. Pastor, é possível ser imparável? É. Me prova, leia o livro de Jó. Leia sobre a vida do apóstolo Paulo, imparável. Quando Paulo estava preso, e os irmãos não foram visitar ele na primeira defesa, Paulo não disse assim, me iludi com a igreja, esses irmãos não visitam, esses irmãos não vão ver quem está preso, esses irmãos não aparecem na primeira audiência do servo do Senhor, vou abandonar a igreja, vou abandonar todo mundo. Isso é coisa de crente maturo. Ele escrevendo para Timóteo, ele diz assim, todo mundo me abandonou, mas Jesus esteve comigo todos os dias. Isso é um homem maduro na fé. E quando ele está prestes a morrer, combati o bom combate. Encerrei, olha só que palavra linda, encerrei a carreira. E ele termina como? E guardei a minha fé. Isso é um homem maduro. Não seja a pessoa que para por qualquer coisa. Eu já ouvi gente dizer, eu estava no mundo, minha vida estava fluindo, aí eu recebi Jesus como Salvador, deu tudo errado, vou voltar para o mundo. E não é que quando volta para o mundo, a vida volta a florescer, financeiramente, tudo começa a dar certo. A pessoa não consegue entender que está num caminho de perdição. Haverá provações, irmãos. As tribulações vão chegar, você vai chorar. Mas o que eu estou pedindo para vocês é, perseverem até o fim, não abandone o nosso Senhor. Ele sofreu muito e não parou. O nosso Senhor é um exemplo de perseverança, ele era imparável. A cruz não parou ele, o diabo não parou ele. Como eu disse para vocês em outra pregação, o diabo veio até Jesus em Mateus 4, Mateus 4 relata isso no deserto. Mas quem levou Jesus para o deserto? Está escrito, o Espírito Santo levou ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. Aí o diabo tentou ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E o texto diz o seguinte, e o diabo foi embora. Até a hora oportuna, ele ia voltar. Tanto é que alguns estudiosos acreditam que o diabo voltou no Getsemane, esmagando ele ali, mas o Senhor não parou. Conhecendo esse tipo de terreno, conhecendo os ouvintes, a igreja está cheia,
Tem vários terrenos aqui. Tem várias terras aqui. Eu espero que nenhum de vocês seja aquele que recebe com alegria. Hoje está vibrando. Está ouvindo vibrando. Vai durar até quando? Ore ao Senhor e diga assim: Senhor, que dure até a minha morte. Eu quero ser crente até morrer. O diabo veio, Senhor. As provações vieram. As tribulações me massacraram, Senhor. Eu vi a família desmoronar. Eu vi coisas terríveis acontecendo. A doença chegou. Mas eu não abandono você. Ou melhor, eu não abandono o Senhor por nada. E aí não tem como não citar Romanos. Nem a morte, nem a vida. Nem anjos, nem demônio. Nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Infelizmente, esses aqui recebem com alegria, mas quando vem a provação, eles vão embora. Eles creem durante um tempo somente. E eu quero sair dessa parte, mas fazer uma pergunta. Há quanto tempo tu é crente, meu irmão? Minha irmã, quanto tempo tu é crente? Pastor, estou completando 30 anos de crente. Parabéns, guerreira e guerreiro. Não foi durante um tempo, tem mais provação para vir. É até a morte. Mas tem muita alegria para acontecer também, tá? Tem muita bênção, tem muito gozo. Tem muita porção do Espírito ainda para a gente. 30 anos de crente. Aqueles que estão completando 2 aninhos de crente, preparem-se. Não abandone, não vá embora, porque você vai estar enquadrado naquilo que Jesus disse. Creram durante um tempo. Ainda tem um outro tipo de solo. O texto vai dizer, no versículo 14, as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Os espinhos são o quê? Eu posso colocar aqui, amor pelos prazeres. Nós sabemos que os evangelhos contam muito sobre pegar a cruz e seguir. Pega a sua cruz e segue. Aquele que ama mais seu pai, sua mãe, até sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Tem renúncias no evangelho. Por isso que aqueles que amam tanto as coisas dessa vida, amam a riqueza, amam os prazeres, são muito apegados ao sistema mundano, não permanecem. Isso são os espinhos que sufocam a alma, e a pessoa deixa o caminho. Eles não conseguem trocar os prazeres do mundo pelo nosso Senhor. Eles são mais presos lá do que cá. Eu lembro do livro Peregrino, onde o cristão sai da sua cidade da destruição em direção à terra celestial, à cidade celestial. E tem uma parte do livro que diz assim: existia uma feira chamada Feira da Vaidade no meio do caminho, que Beelzebu plantou logo no meio do caminho, diz o texto do Peregrino, não da Bíblia, tá? Você vai procurar a Bíblia, você não vai achar. Tem que ler o livro Peregrino, é o livro mais vendido depois da Bíblia. Beelzebu, nesse livro, coloca a Feira da Vaidade no meio do caminho, porque todo crente vai passar. E aí, quando o cristão e o fiel entram na Feira da Vaidade, as pessoas dizem assim: quer um pouco de adultério? Quer vaidade? Quer aquilo? Quer isso? Vocês querem os prazeres do mundo? Nós temos em cada barraca. Nós temos aqui um monte de fornicações, nós temos aqui um monte de adultérios, nós temos aqui um monte de vaidade desse mundo. Escolhe. Você quer um pastel de luxúria ou quer um pastel de lascívia? Isso é eu que estou inventando, não está no livro não. Mas é uma feira. O que você quer? Você quer um pouco de bebida sobre sexualidade em relação ao mundo? Nós temos. Vive a sua sexualidade como o mundo quer. Se liberte. Aí o John Bunyan, escrevendo, ele diz que o fiel chegou na Feira da Vaidade e disse o seguinte para um deles: eu quero a verdade, vocês vendem? A verdade não tem na Feira da Vaidade. Prender o fiel e matar o fiel na Feira da Vaidade. Porque ele não quis comprar nada daquelas barracas. O que ele queria, a verdade. Eu quero a verdade, vocês têm? Não temos. Essas pessoas aqui, imagine, ouviram a palavra. Os que estão aqui, desse solo, imagine essas pessoas passando pela Feira da Vaidade.
Os espinhos são as preocupações da vida, as riquezas e os prazeres desta vida. Imagine esses passando na feira da vaidade. Quer um pouco de luxúria? Quero. Quer um pouco de lascívia? Claro, tem quanto? Eles ficam pelo caminho porque amam o mundo. Eles ficam pelo caminho porque amam as riquezas. Eles ficam pelo caminho porque amam tudo desse mundo. E aí não podem permanecer. Os espinhos sufocam. É por isso que tem gente que não optou ainda. Por causa dos espinhos, não optou em seguir o caminho até o fim. Porque está sendo sufocado pelos prazeres desta vida. Eu espero que você esteja se identificando, ou melhor, que não esteja se identificando. O desejo do pregador é, eu espero que todos vocês sejam o que eu vou dizer agora. Essa outra parte aqui. Versículo 15. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, olha agora, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto. Com o quê? Com perseverança. O semeador encontrou uma terra boa, a semente já cai lá e pum, começa. É fruto atrás de fruto. A 100 por 1, 60 por 1. Eles ouvem com coração bom e generoso. Estão aqui, tem gente que está ouvindo e está sedento. Eu tenho ouvido para ouvir, pastor. A palavra está entrando. Eu estou acolhendo com coração bom e generoso. Eu quero isso para a minha vida hoje. Eu quero hoje isso para mim. Eu vou abandonar o mundo. Se possível, eu abandono a minha própria vida por causa disso. Se possível, eu dou a minha vida, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era assim. É como se tivesse sido entregue à morte todos os dias. O morrer para mim é lucro, diz Paulo. O viver é Cristo, o morrer é lucro para mim. O meu desejo é partir e estar com Cristo, ele dizia. O mundo não prendia Paulo. Uma das tristezas de Paulo é dizer, Demas, o meu companheiro. O nome de Demas aparece em outras epístolas como companheiro de Paulo. Escrevendo a Timóteo, ele diz, Demas me abandonou amando o presente mundo. Amando o mundo me abandonou. Mas aqueles que são terra boa, solo fértil, quando vem a semente com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm a palavra, ele guarda a palavra. E aí começa a dar fruto, com perseverança, ele não para. Aqui está o imparável, ele não para de dar fruto, ele é imparável, ele não vai parar. A mensagem chegou, acolheu, simplesmente caiu num solo fértil. Eu espero que vocês sejam esse homem aqui. Eu espero que vocês sejam essa mulher. Eu espero que vocês sejam esse solo em que a palavra vai e dá fruto, em que a semente cai e floresce. Eu lembro quando eu comecei a sentir o chamado de pregar a palavra. Começou do nada em mim, não sei o que Deus fez, Ele quis. E eu comecei a sentir um calor no peito. E eu ia a todos os cultos para esperar o momento da palavra. Já começou a mudar. E eu ficava observando o pregador. Enquanto ele pregava, a minha alma começava a arder. E eu sentia, tem algo caindo no meu coração. Tem algo caindo. E aquilo começou a florescer. E eu lembro que eu ia dormir e sonhava pregando. Eu acordava sonhando que eu estava pregando. Outros dias eu ia dormir imaginando eu pregando. Eu nunca tinha pregado na vida. E aquilo começou a florescer e a queimar em meu coração. E eu não sei, por uma pura sorte eu virei pregador. Crente não crê em sorte, né? Crente não... Eu virei um semeador. Mas primeiro a palavra caiu em mim. Ela frutificou em mim. Eu amava ouvir a palavra. E eu queria de todo o coração seguir aquilo ali. Então aqui Jesus para essa parte. Algumas pessoas desconectam o texto. Mas ele continua, ele diz, ninguém acende uma candeia, olha agora, uma lâmpada. Ninguém acende uma lâmpada e a esconde num jarro. Ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Tem vários debates aqui. O que seria a lâmpada? Uns vão dizer, a lâmpada é a palavra que ele está jogando. Ele mudou a figura, não é mais semente.
Agora ele está numa outra parábola, numa outra metáfora. Não é mais semente, a lâmpada é a palavra, alguns dizem. Outros vão dizer, não, a lâmpada é a parábola que foi revelada para eles, que estava oculto e foi revelada. E outros vão dizer, não, a lâmpada é o Senhor Jesus Cristo e o reino de Deus. Olha o debate. Pastor, o que você acha? Para mim, é tudo. É tudo. A parábola como um fragmento do que ele quer, daquilo que ele pode revelar e ensinar. Mas, na verdade, é o reino de Deus sendo revelado por meio da palavra, é o que eu creio. Isso é a candeia. Esse texto aqui, eu não creio que diz que a lâmpada é a gente, até então não. A lâmpada aqui é o reino de Deus sendo revelado por meio da pregação, da palavra. Então ele diz, olha, por mais que pareça oculto, é mais ou menos isso. Ninguém pega uma lâmpada e esconde. Eu estou tornando tudo claro, eu estou me revelando ao mundo, eu estou me revelando aos homens. O reino de Deus está se revelando. Deus não vai pegar uma lâmpada e esconder, Ele vai fazer essa lâmpada brilhar. Versículo 17, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Aqui, eu tenho que abrir um parênteses. Tem gente que usa esse texto para dizer, tem irmão na igreja em pecado, e está escrito, não há nada oculto que não seja revelado. Esse negócio de crentez, né? Aí vem outro usando crentez, mas Deus não envergonha ninguém. E aí começa. O texto aqui não está falando de pecado que será revelado, pelo amor de Deus. O texto não está falando disso. O que está sendo revelado é essa candeia. A candeia, alguns estudiosos propõem o seguinte, não há nada oculto senão para ser revelado. A ideia não é deixar aquilo escondido. O que está escondido para ser revelado. Pastor, explica mais. Eu tenho medo de ficar explicando, daqui a pouco não tem mais nada a ver com o texto. Vocês já participaram de festa surpresa? Uma vez eu participei de uma. Falaram para mim assim, seu colega foi assaltada a loja dele, no dia do meu aniversário, eu não maldei. Eu saí correndo para lá, como se fosse fazer alguma coisa, mas eu fui para lá. Quando eu cheguei, a porta estava meio arriada e tudo escuro. Quando eu entrei por baixo, a luz acendeu. Parabéns! Aquilo estava oculto, escuro, com o motivo de ser revelado. O que o texto está querendo dizer? Não há nada oculto aqui em nossa Bíblia, no versículo 17, né? Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. O que o evangelista Lucas está querendo dizer? Não há nada que esteja oculto, senão para ser revelado. O reino estava oculto. A manifestação do Filho estava oculta, mas agora ele começa a se revelar para o homem. Por quê? Ele veio para clarear. Ele veio para se revelar. O Evangelho está sendo revelado. Os estudiosos pegam passagens do tipo assim. Jesus estava na sinagoga ensinando. Do nada, irmãos, um endemoniado na sinagoga se levanta dizendo, tu és o santo, o Filho de Deus. Ele diz, cala a boca. Não fale. Não é a hora. E os demônios calavam. E os demônios querendo revelar. Eu sei quem tu és o santo. Ele, cala a boca. Aí ele curava um e diz, não conte a ninguém. Começou bem devagar. Agora ele começou de cidade em cidade. Fazendo o quê? Pregando o reino de Deus. Qual é a ideia? Tornar o reino de Deus revelado. Essa é a ideia. Para com essa ideia. Está escrito que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Os pecados dessa noite serão revelados. Ei, você de camisa verde aí. Nada contra você, Davi. Não vou revelar nada de você. Não é isso. É o reino de Deus por meio da palavra, pela pessoa de Jesus que está sendo revelado. É por isso que ele diz para os seus discípulos, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino. Ele está clareando a coisa. Versículo 18. Portanto, já que eu disse isso, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Lembra, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Agora ele vai dizer, considerem por causa disso, atentamente como vocês têm ouvido. O que quer dizer? Portanto, dê valor ao que está sendo revelado. Dê valor, a coisa está sendo revelada. O que você vai fazer? Vou dar valor. Eu vou dar valor ao que está sendo pregado. Eu vou considerar atentamente o que eu estou ouvindo.
O que está sendo clareado para mim, eu vou pegar, vai ficar em mim. Aí ele vem com uma outra frase que parece enigmática. A quem tiver, mais lhe será dado. Não está falando de dinheiro, tá? Não, eu peguei um texto em que é usado para muita coisa. As pessoas usam e abusam desse texto. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Se fosse de dinheiro, o pobre estava lascado. É ou não é? Vai para o rico e o pobre tira do pobre e joga para o rico. Tira do pobre, joga... Não é dinheiro. O que ele está querendo dizer? Quem tem a palavra, ouve atentamente, retém a palavra, terá mais ainda do conhecimento da glória do reino de Deus na face de Cristo. Mais ainda. Mais ainda. E quem achava que tinha, mas desprezava a mensagem, não tinha ouvido para ouvir, até o que tem será retirado. Nós temos isso, o próprio diabo tirando a palavra. O texto não mudou de ideia. Até aquilo que pensa que tem vai ser tirado. O conhecimento vai obscurecendo, ou obscurecendo, se obscurecendo no coração da pessoa. O conhecimento vai ficando escuro, escuro. Aí nós temos Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 4, que o diabo cega as pessoas. Vai ficando cada vez mais escuro, obscurecido. Até o que tem será tirado. Mas aqueles que atentam, aqueles que querem, que amam a palavra, receberá mais e mais e mais e mais do conhecimento do reino de Deus. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. E aí eu não termino o sermão aqui. Pastor, o que isso tem a ver com família? Eu tenho falado de família todo mês aqui na igreja, nas reuniões de família. Mas a minha mensagem hoje é para aqueles que, de alguma forma, não se veem com família. Acha que a família acabou, está quebrada. Não vê a figura de um pai ou de uma mãe. Se vê sem família. O reino de Deus tem uma palavra para você. O reino de Deus acolheu Maria Madalena, endemoniada. 7 demônios nela. Veio Jesus, libertou e tomou para si. Tomou para si como discípula e amiga. Susana, Joana, vem. Pedro, Tiago, João e outros, venham. Houve lugar para as mulheres, e até mesmo as mais oprimidas, na casa do coração do Senhor Jesus Cristo. É por isso que quando ele acaba essa parábola, o texto de Lucas, ele não inverte como os outros, ele coloca essa parte dos irmãos e a mãe de Jesus depois. Porque no versículo 19 ele diz, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele, por causa da multidão. A multidão continua ali. Continua no mesmo contexto. Versículo 20, alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Olha a resposta dele. Ele lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A mensagem do reino é acolhedora. Olha como o Senhor da glória vê aqueles pequenininhos que creem em sua palavra. O que eu faço para entrar? Ouça a palavra. Imagine Maria chegando, procurando ele e não conseguindo contato com ele. Maria, hein? Maria. Está sem contato com ele, Maria, aqui. Não é que ela é ímpia, não. Ela é crente, a melhor mulher do mundo, a maior de todas. Tá bom? Mas Maria não consegue contato com ele. Nem os seus irmãos. Os irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas e Simão, 4. Não conseguiam contato com ele. A multidão estava ali, muito grande. E aí alguém vem, sua mãe e seus irmãos querem falar contigo e não conseguem falar. Dentro desse contexto da palavra sendo lançada em solos e as pessoas acolhendo também, o que ele diz? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Eu quero fazer um convite a você que está me ouvindo hoje, principalmente se você não é crente. O meu convite é o maior convite do mundo. Sua família pode estar destruída. Tem mulheres que têm 3 filhas, cada um de um homem. Parece que Deus não quer, como muitos homens não querem mais. Alguns homens que não têm um bom emprego, ganham muito pouco, não conseguem construir família, porque tem mulheres que nem querem. Às vezes não tem nem um bom porte, não é desejável. E parece rejeitado.
Meninas novas também que já estão destruídas pela vida. O meu convite é o maior de todos. O meu convite é esse. Você quer uma família? Não tem um padrão de família? Uma mulher, um homem de mão dada e a figura de 4 crianças do lado, não tem? Tudo com um sorriso no rosto, não tem essa figura? O que eu vou apresentar para vocês é uma outra coisa. O meu convite é, você quer fazer parte da família de Jesus? Você quer fazer parte da família de Deus, entrar no gozo dessa família? O número de pais vai aumentar, se você não sabe. Você terá pais no plural, não mais um pai somente. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e meu pai? Senão os que ouvem a minha palavra. Se com Jesus foi assim, quanto mais comigo. Quem é a minha família? Senão aqueles que absorveram e reteram a palavra do Senhor. Pastor, eu não tenho pai. Tem igreja? Tem a palavra? Sim, você tem vários pais, só não descobriu. Começa a descobrir, vocês têm várias mães. Vocês têm várias casas para bater. Tem várias pessoas para te socorrer. É uma grande família. Mas para entrar nessa família, o diabo não pode levar a palavra que foi pregada hoje. Para entrar nessa família, ela não pode ter caído entre as pedras, porque se cai entre as pedras não tem como ter raiz. O terreno é duro. Se cai entre os espinhos, os prazeres da vida, os espinhos não vão deixar a palavra frutificar. Para entrar nessa família, a terra tem que estar pronta para receber. E ela cai, ela germina, e ela começa a frutificar. Aí eu digo, bem-vindo à família do Senhor. Eu entrei e não quero mais sair. Eu digo a você, que recebeu a palavra há pouco tempo, tá? 6 anos, é pouco tempo ainda. 7 anos, é pouco tempo. Ainda corre o risco de você abandonar, tá? Creu durante pouco tempo, vai embora da família. Eu abro o mês da família, dizendo que eu quero ver o reino de Deus maior. Eu abro o mês da família, dizendo, tem família para você sim. Foi destruído, acabou tudo, tenha família. A família de Jesus está de portas abertas para você. E aí talvez para você não será um marido e uma mulher e várias crianças. Talvez para você não. Mas talvez a sua foto seja você, com milhares de homens e mulheres e crianças do seu lado. E vão perguntar, são seus filhos? Você vai dizer, não, são meus irmãos. Nós ouvimos a mensagem. E nós estamos na família de Deus. E o reino vai se consumar uma hora. Nós veremos o nosso Senhor descer dos céus. E aí será a maior candeia brilhando no mundo. E a gente vai dizer, Senhor, os meus sofrimentos foram leves e momentâneos comparado com a glória que está sendo revelada agora. Fique firme, não desanime, ainda que sua vida tenha quebrado. Se você não abandonou a mensagem, você está sendo imparável. Permaneça na família do Senhor. Essa é a minha mensagem. Eu espero que você acolha e guarde no fundo do seu coração. E volte a ouvir. Tem mais sementes para você receber. Amém? Fique de pé, vamos orar.